Graça e paz, queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Queridos, estou aqui essa noite para fazer um vídeo, para expor um pouco daquilo que o Senhor falou em nossos corações no culto de hoje, no domingo, né? Hoje nós meditamos o texto de Marcos, capítulo 10, verso de número 46 ao 52. E nós sabemos muito bem que esse é o texto onde retrata ali a história do cego Bartimeu, né? E nós podemos extrair muitos ensinamentos através da vida desse cego, que além de cego, ele era um pedinte, né? Então nós podemos hoje sim extrair diversas aí lições para o nosso dia a dia ou para a nossa vida em relação a esse homem, né? A esse cego, a esse pedinte, né? Então nós começamos com a temática, né? Não perca as oportunidades. Eu quero já fazer essa pergunta para você. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Certo de que talvez você perdeu sua oportunidade, talvez por falta de interesse. Muitas vezes a gente não está afim de fazer alguma coisa, né? Ou talvez, quem sabe, você perdeu alguma oportunidade porque você não teve entendimento com relação à coordenada que te foi dada em relação a algo para você fazer. Aí você perdeu uma oportunidade que você foi ver lá na frente que isso poderia ter sido uma bênção na sua vida, mas você infelizmente deixou a oportunidade passar porque não entendeu aquilo que lhe foi proposto. Ou quem sabe você já perdeu alguma oportunidade por falta de esforço. Meus irmãos, eu sei que nos dias que nós estamos vivendo está tudo muito corrido. Eu sei que hoje um tempo que nós tiramos em casa já é raridade. Mas eu quero aqui hoje já te fazer um pedido especial em nome de Jesus, que nós venhamos a nos esforçar para estarmos na presença do Senhor. Talvez as oportunidades das bênçãos do Senhor não apareceram ainda na nossa vida, porque nós não fizemos o esforço necessário para estarmos no lugar certo e na hora certa. Saiba de alguma coisa, Deus tem algo sobrenatural para a tua vida e Ele quer fazer algo sobre você e através de você. Qual é a área da tua vida que precisa de um milagre? E eu quero fazer aqui uma outra pergunta. Qual é o milagre que você precisa? Ou, assim como Jesus perguntou para o cego Bartimeu, aqui nesse contexto, o que você quer que eu te faça? Jesus pergunta para o cego. Aí o cego, praticamente olhando para si mesmo, para dentro de si, pergunta: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho riqueza, eu não tenho família, eu não tenho amigos, e não tenho nada. Mas eu quero enxergar, eu quero ver. Então nós vemos perfeitamente que o cego aproveitou uma oportunidade que o Senhor Deus deu a ele. Então ele, sem pestanejar, Jesus no caso, pega e concede aquilo que ele pede. Então a própria palavra de Deus diz que se nós não recebemos é porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, pedimos mal. Então aqui vai uma grande lição para mim e para você no nome de Jesus nessa noite. Nós precisamos pedir realmente aquilo que nós precisamos. Às vezes nós perdemos muito tempo pedindo coisas que não são necessárias. Nós perdemos muito tempo e perdemos muitas oportunidades quando estamos na presença de Deus de pedir coisas que não serão benéficas para a gente no futuro e nós acabamos aí perdendo as bênçãos do Senhor. Mas nós podemos ver perfeitamente que esse cego ele pede aquilo que ele realmente precisa, que é de enxergar. E o interessante também é que esse cego ele pega e abandona tudo, né? Ele sai do lugar onde ele fica, não é? E ele abandona os seus pertences ali, quem sabe ele abandona também o seu ganho diário ali, e ele segue rumo à presença de Deus, né? Os discípulos, os apóstolos, pegam ele, levam até Jesus, e Jesus prontamente dá a bênção a esse homem que é cego, né? E volta a enxergar. Então, tem algumas verdades também que eu gostaria de expor aqui, e dentre elas é como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Essa é uma pergunta que precisa ficar extremamente latente dentro da nossa mente e do nosso coração. Será que eu tenho aproveitado tudo aquilo que o Senhor tem me concedido, todas as oportunidades que o Senhor tem me dado? E a primeira dica, ou o primeiro ensinamento que nós podemos aprender com esse cego é o seguinte: o cego estava atento a Jesus.
ou seja, nós precisamos estar atentos a Jesus. Nós cremos que nós vamos na igreja, na verdade eu creio, né, como pastor de vocês, eu acredito que vocês vão à igreja não por minha causa, não por causa da pastora, não por causa do ministério de louvor, mas por causa da presença de Jesus, por causa daquilo que Jesus ele é para nós. Eu acredito que você frequenta a nossa igreja porque você ama a presença de Jesus e você quer estar perto dele. Então uma das características interessante é que esse cego, ele aproveita essa oportunidade e ele estava atento a essa oportunidade. Então, ele ouviu a voz do mestre, ele ouviu Jesus, as pessoas gritavam, Jesus está passando, ele vai curar, ele vai libertar, né? Eu consigo enxergar aqui com os meus olhos da fé, Jesus caminhando na frente e aquela multidão assim indo com ele, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, não é verdade? E Jesus dando as bênçãos para essas pessoas. Mas eu também vejo muita ignorância ao decorrer do caminho. Por que eu digo isso? Porque quem sabe essa multidão passou por esse cego e não deu nem bola, não estendeu nem a mão, ó, vem cá, eu te levo junto para você ir comigo lá, para Jesus te dar a bênção, ou seja, não houve amor ao próximo para essa pessoa. Então, o primeiro fato, o primeiro ensinamento que esse cego nos dá é, ele estava atento a Jesus. Segundo ensinamento que eu aprendo com o cego Bartimeu, ele teve atitude, ele começou a gritar. Ele começou a gritar incansavelmente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou tanto, a tal ponto que as pessoas já estavam se sentindo incomodadas com o grito que ele estava dando. Até as pessoas que estavam ao seu redor falavam, cala a boca, fica quieto. Quem sabe não estavam dizendo ali, ele nunca vai te escolher para te dar um milagre, para te alcançar uma cura. Né? Mas ele não parou de gritar, ele não parou de clamar a presença de Jesus, e ele gritava, né, em alto e bom som, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele gritava com mais eloquência, com mais força, até que a palavra de Deus diz que Jesus escutou a voz daquele cego. E ele pede para os seus discípulos irem até ele, ou seja, a bênção ela vai até você também, né? Jesus pede para que os discípulos levem ele até a presença de Jesus, e levaram ele até a presença de Jesus, e chegando lá, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E aí ele responde, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar, né? E para a glória de Deus, Jesus concede esse milagre para essa pessoa, e ele começa a enxergar. Terceiro ensinamento que eu aprendo com o cego Bartimeu é que ele confiou no Senhor. Muitos tentaram reprimir ele, muitos tentaram oprimir a esse cego, mas para a glória de Deus ele não se deixou levar por essa multidão que falava coisas que iam contra a fé dele naquele momento, não é? Então ele foi contra um sistema, ele foi contra uma opressão, e ele decidiu dentro do seu coração, eu vou gritar, eu vou clamar até Jesus me escutar, porque eu só saio daqui hoje em nome de Jesus com a minha bênção. E é nessa forma que nós precisamos frequentar, ir à igreja, sermos igreja. É nessa intensidade, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu preciso do meu milagre, eu preciso da cura, eu preciso da libertação, eu preciso de umas portas abertas, eu preciso estar, eu preciso em nome de Jesus. Para quê? Para alcançar a bênção para as outras pessoas também. E o quarto e último ensinamento que eu aprendo é que eu preciso honrar ao Senhor com as minhas práticas e as minhas palavras. Eu preciso honrar ao Senhor e a temer ao Senhor com os meus atos e com as minhas práticas. O primeiro princípio de sabedoria é tema ao Senhor e será sábio. Então nós precisamos temer, não temer ao mundo, né? O cego não temeu ao mundo, não temeu a opressão, mas ele não teve medo de nada, não teve medo de ninguém. Ele tinha uma fé, ele tinha uma esperança, ele depositou essa fé, ele depositou essa esperança em Jesus Cristo, e Jesus Cristo concedeu um milagre para ele. Então a palavra que eu tenho para mim e para você essa noite é: tema somente ao Senhor, honre somente ao Senhor
creia que o Senhor pode fazer o sobrenatural na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um abraço meu, pastor Jefté, da pastora Gislaine e também do nosso pequeno Teófilo Levi. Que Deus abençoe vocês. Terça-feira tem grande culto na igreja, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e vamos lá. Para a glória de Deus, estamos aqui prontos para mais uma semana, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Não podemos perder as nossas oportunidades. Não perca nenhuma oportunidade que o Criador te concedeu. Deus te abençoe, fique na paz, um beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.